Malaquias 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Nos dias atuais é muito comum aos cristãos contemporâneos surgir a seguinte dúvida: os dízimos são para os dias de hoje? Os dízimos são para a nova aliança? Visando essas dúvidas e outras, iremos abordar de forma objetiva este assunto. Vamos começar fazendo uma breve introdução ao dízimo no Novo Testamento. Em Hebreus capítulo 7, versículo 8, 9 e 10, o escritor diz assim: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Como acabamos de ver, o escritor de Hebreus relata que o dízimo tem relação direta a Cristo, que no Antigo Testamento foi representado pela figura de Melquisedeque naquele importante encontro após a guerra vencida por Abraão. No mesmo livro e capítulo de Hebreus, exatamente no versículo 12, vemos que quando há mudança de sacerdócio, também há a mudança da lei, mesmo estando na lei de Cristo após o derramamento da graça. Isso não nos diz que estamos sem regras. Em 1 Coríntios capítulo 9 e versículo 21, o apóstolo Paulo nos diz que não estamos sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Isso significa que toda lei tem suas condutas e regras a serem cumpridas. É importante nós sabermos qual o papel de Jesus referente aos aspectos das leis da antiga aliança. Algumas ele intensificou, outras ele acrescentou, e já algumas outras ele cumpriu, de forma que ele era aquilo que as próprias leis apontavam nas antigas ordenanças, como o sacrifício de animais. Em Mateus capítulo 22, e versículo 21, Jesus disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Isso nos mostra que Deus tem uma parte em nossas finanças, que é proporcional e devida a Ele. Vale ressaltar que a única vez em que Jesus aprova algo vindo dos fariseus foi no encontro em que teve mencionado em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Nesta ocasião, o próprio Jesus disse que a prática da entrega dos dízimos, os fariseus executavam bem. Claro que através de uma crítica feita aos atributos essenciais que ainda faltavam a eles, que eram o juízo, a misericórdia e a fé. Voltando agora para a ocasião em que Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, vemos que as Escrituras dizem em Hebreus 7, que aqueles que deveriam receber o dízimo, no caso os levitas, ainda não tinham nascido. Mas através deste ato de Abraão, eles entregaram o dízimo para aquele que era maior que Abraão, e que simbolizava a figura de Jesus. Devemos lembrar que neste episódio, Abraão entregou o dízimo antes mesmo dele ser introduzido na lei, e o fato de Melquisedeque representar a figura de Cristo nos leva a pensar que Cristo é o detentor dos dízimos nos dias atuais. Reflita nesta mensagem e reconheça que Jesus é representado pela igreja dele aqui na terra, e que você não estaria fazendo nada de errado em levar o seu dízimo a ele nos dias de hoje. Procure uma igreja que seja cristocêntrica e que fale da Bíblia de forma genuína. Fuja dos lobos em pele de cordeiro e lembre-se que Deus nos disse que o seu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos.